Boa tarde para todos. Hoje mais uma aulinha de língua portuguesa. Tem mais alguns alunos. Gente, é só começar a aula, começa a tossir, não sei por quê. Ana Júlia. João Pedro Fernandes não conseguiu se conectar ainda. Deixa eu só responder aqui um pouquinho, só um minutinho. Ok, vamos lá. Nós vamos corrigir hoje as atividades que eu expliquei para vocês da página 10. Período composto está na página 10 do capítulo 11, ok? Hoje está um pouquinho de barulho aqui em casa, gente, que eu tô com o pedreiro bem aqui do lado, na sala, e às vezes pode fazer algum barulhinho, então vocês já me desculpem, me perdoem ali, correto? Já vou compartilhar com vocês ali o livro na página 10, ok? E nós vamos corrigir as atividades que nós explicamos para vocês na aula anterior. Só um minutinho para compartilhar aqui. Isso. Período composto que nós temos ali, página 10, composto por subordinação e coordenação, mas só para vocês saberem que há essas conjunções, né, que há essas orações coordenadas e as orações subordinadas, mas nós não vamos ver isso agora, igual eu havia explicado ali para vocês, e apenas que vocês saibam que temos conjunções e elas têm nomes, né? Cada uma dessas conjunções que nós estudamos, elas têm nome. Então, nós vamos corrigir aqui. Deixa eu só aumentar um pouquinho para conseguirmos enxergar, ok? Página 10, correto? Aqui você já estudou que quando um enunciado é constituído por apenas uma oração, ele é denominado de período simples. E quando contém mais de uma oração, ele é chamado de período composto. Lembrando que dentro de um período, nós contamos a quantidade de orações através dos verbos, correto? E se há apenas um verbo, nós temos uma oração. Se há dois ou mais verbos, duas ou mais orações dentro desse período, correto? Então vamos aqui ao primeiro exercício, releio o primeiro parágrafo do texto. Temperaturas mais altas, falta d'água e desertificação estão entre as previsões para as próximas décadas. Esse cenário ameaça especialmente a agricultura brasileira, uma das principais atividades econômicas do país. A notícia boa é que pesquisadores identificaram no café um gene com potencial de tornar plantas resistentes à seca. Então, aqui nós vamos ver o que é que eles vão pedir desse trecho do texto para nós respondermos essas questões. Então, a primeira, ele é formado por quantos períodos? Então, nós vamos ver. Aqui eu tenho o primeiro período, até o ponto, né, do parágrafo, aqui até esse ponto final. Aí aqui começa um outro e vamos até esse ponto final aqui. E aqui mais um outro até o ponto final. Então, são 3 períodos, correto? É formado por 3 períodos. Explique de que maneira você identificou essa quantidade. Nós conseguimos identificar através da pontuação, certo? Porque quando nós temos aqui o ponto final e começa um outro parágrafo, uma outra oração, outro parágrafo, principalmente ali, é através dele que nós vamos contar, correto? Então, nós vamos
Nós contamos aqui, tem esse primeiro ponto final, aqui tem um outro ponto final e aqui temos um outro ponto final. Então, nós temos 3 períodos, correto? E nós conseguimos identificar por causa da pontuação. Ok, gente? Então, vamos aqui à letra B. Sublinhe os verbos presentes no parágrafo e depois numere e classifique os períodos que você identificou, explicando como você chegou a essa conclusão. No primeiro período, então, nós vamos observar cada um dos períodos, no primeiro, no segundo e no terceiro período. E vamos verificar se ele é um período simples ou se ele é um período composto. Lembrando que nós vamos identificar através dos verbos, correto? Então, eu tenho aqui o primeiro período. Temperaturas mais altas, falta d'água e desertificação estão entre as previsões para as próximas décadas. Temos apenas um verbo. Então, se temos apenas um verbo aqui, nós vamos ter um período simples. Aí nós vamos explicar por que um período simples. Porque apresenta, temos um verbo, então temos apenas uma oração, correto? Agora aqui no segundo período. Esse cenário ameaça especialmente a agricultura brasileira, uma das principais atividades econômicas do país. Aqui também, nesse parágrafo aqui, nós temos, nesse período, nós temos apenas o verbo ameaça, certo? O verbo ameaçar. Se temos apenas um verbo, esse período também vai ser simples, porque apresenta apenas uma oração, correto? Período simples, apresenta uma única oração, pois temos apenas um verbo, ok? Agora vamos ao último período. A notícia boa é que os pesquisadores identificaram no café um gene com potencial de tornar plantas resistentes à seca. Se nós observarmos aqui, temos 3 verbos. A notícia boa é o verbo ser, identificaram é outro verbo e tornar, aqui nós temos o outro verbo. Então, dentro desse período, nós temos 3 verbos, então temos 3 orações, correto? É um período composto, pois ele apresenta 3 orações, 3 verbos, 3 orações, correto, gente? Acredito que vocês estejam entendendo. E aí agora nós vamos ao exercício número 2. Classifique os períodos a seguir usando PS para período simples e PC para período composto. A letra A. Nessa planta, o gene de tolerância à seca passou a ser expresso o tempo todo em altos níveis, independentemente de ser ou não submetido à falta d'água. Vamos ver quantos verbos nós temos aqui nesse período? Passou é um verbo, a ser em altos níveis de ser ou não submetido. Então, aqui nós temos 3 verbos, período composto, correto? 3 verbos, período composto, 3 orações. Agora, a letra B, então aqui vocês colocam PC. O potencial impacto desses organismos transgênicos no meio ambiente também preocupa a equipe. O potencial transgênicos... temos apenas o verbo preocupa. Então, se temos apenas um verbo aqui, é um período simples, correto? Período simples, PS ali. Ok? Agora, na letra C, essa expressão constitutiva foi induzida artificialmente analisada pelos pesquisadores. Aqui nós temos foi induzida, é uma locução verbal. Lembrando que a locução verbal nós contamos apenas um verbo, certo? Mesmo que ela é composta de 2 verbos ali, mas nós contamos apenas um. Então, aqui foi induzida e aqui analisada. O verbo analisar está no particípio. E então, aqui nós temos 2 verbos, 2 orações, período composto. Correto? Agora, na letra D,
De 30 mil genes considerados promissores, os pesquisadores inicialmente selecionaram 6 com a ajuda de um programa de computador. Aqui nós temos os verbos considerados, selecionaram e ajuda. Espera aí só um pouquinho. Não, aqui considerados não é, gente, desculpem. Pesquisadores selecionaram. Aqui não é verbo, porque aqui a ajuda está substantivado através do artigo a. Então, só temos o verbo selecionaram. Considerados está referindo-se ao genes. Então, aqui temos apenas o verbo selecionaram. Período simples, correto? Eu havia lido antes, sem prestar atenção aqui nas palavras substantivadas. Correto, gente? Então, a letra D, período simples também. Agora, vamos à página 11. Exercício 3, aqui no final da página. Sublinhe as conjunções que unem as orações dos períodos a seguir e relaciona as colunas, indicando a relação de sentido que essas conjunções estabelecem entre as orações coordenadas. Lembrando ali que as orações coordenadas, elas expressam, elas indicam uma relação de soma, de oposição, alternância, conclusão e explicação. Então, nós vamos observar aqui, letra A para soma, letra B para oposição, letra C para alternância, letra D para conclusão e letra E para explicação. A primeira, os transgênicos trazem benefícios para a agricultura, mas talvez possam prejudicar nossa saúde. Essa primeira oração não contém conjunção e a segunda oração está ligada pela conjunção mas, trazendo uma ideia contrária àquilo que foi dito na primeira oração. Então, esse mas, ele está indicando uma oposição, chamada de adversativa, certo? Na oração coordenada adversativa. Então, aqui ele traz uma oposição e a conjunção é mas, certo? Na segunda oração, a planta do café é resistente à seca e demora muito a produzir frutos. Aqui, se nós observarmos, a segunda oração está ligada à primeira oração através da conjunção e. Esse e está indicando uma soma de ideias, uma adição de ideias, ok? Porque ele diz aqui que a planta do café é resistente à seca e demora muito. Então, ele vai acrescentar mais uma ideia ali. Então, nós temos a ideia de soma, adição, letra A. Agora, aqui a terceira oração. Os cientistas pretendiam aumentar a resistência do café à seca, pois modificaram os genes da planta. Observem que ali a conjunção que está ligando a segunda oração é a conjunção pois, correto? E ao utilizarmos essa conjunção pois, ela dá uma ideia de explicação. Ela vai explicar aquilo que foi dito ali. Eles pretendem aumentar a resistência do café à seca, pois modificaram o gene da planta, ok? Então, essa conjunção aqui, ela traz uma ideia de explicação. Certo? Então, letra E. Agora, a penúltima. Em muitos casos, ou os alimentos transgênicos são produzidos, ou a cultura de determinadas espécies não é possível. Se você observar aqui, ó, ou os alimentos transgênicos são produzidos, ou a cultura de determinadas espécies não é possível. Nós temos aqui a conjunção ou, temos duas orações, a primeira começando com conjunção ou, a segunda começando pela conjunção ou também, correto? Essas conjunções, elas trazem ideia de alternância, certo? De escolha, alternância. Aqui, por isso, aqui a letra C, alternância, alternativa, correto? E a última, nós temos ali, a produção de transgênicos provoca polêmicas, portanto, muitas pesquisas são necessárias.
Então, se você observar ali, a segunda oração é ligada pela primeira oração através da conjunção portanto. Portanto, muitas pesquisas são necessárias. A conclusão que nós chegamos aqui é de que, em relação à segunda oração, ela traz uma ideia de conclusão em relação à primeira. Mesmo lembrando ali para vocês que as orações coordenadas, elas são orações independentes, uma não depende do significado da outra oração, correto? Então, letra D, a última aqui, que ela traz ideia de conclusão. Então, a sequência aqui fica a letra B, A, E, C e D. Correto, gente? Vamos lá, então, agora para a outra página, agora na página 12. Continuando ali com as conjunções coordenativas. Exercício número 4. Nem sempre as orações coordenadas aparecem ligadas por conjunções. Na ausência da conjunção, usa-se a vírgula para separá-las. Então, ali na letra A, vamos ver o que eles vão pedir. Pontue o período a seguir, identificando com vírgulas a separação entre as orações coordenadas que o compõem. Então, nós temos aqui, vamos observar onde nós vamos colocar vírgula dentro desse contexto ali. Os cientistas isolaram o gene CAHB12 no café, vírgula, verificaram sua resistência a ambientes secos por vários dias, vírgula, pretendem ainda isolá-lo para modificar outras espécies de alimentos. Então, onde cabe uma vírgula aqui dentro desse contexto? Depois aqui de café e depois de vários dias, correto? Porque dali ele vai trazer uma outra ideia, ele vai acrescentando coisas ali, por isso, ali é onde cabe essas vírgulas, correto, gente? Agora aqui na letra B, que conjunção poderia ser usada no lugar das vírgulas sem alterar a relação estabelecida entre as orações do período? Então, aqui no lugar das vírgulas, pode ser utilizado, se vocês observarem ali, a conjunção e, correto? Então, a conjunção e que pode ser utilizada aqui dentro. Então, ela vai trazer ideia de adição, de soma de ideias dentro dessa oração. Correto, gente? Vamos agora para o outro exercício. Exercício número 5 está na página 13. Já nesse exercício 5, nós vamos ver um pouquinho das orações subordinadas, as conjunções subordinativas. Apenas 5 exemplos delas ali, uma que indica finalidade. Deixa eu ler o enunciado primeiro, vamos lá. As orações subordinadas, elas podem funcionar, por exemplo, como advérbios que complementam o sentido de outra oração. Nos períodos compostos a seguir, relacione. Nos períodos compostos a seguir, indique a relação de sentido que elas expressam, associando-as às opções listadas. Aqui apenas 5 exemplos, as subordinadas adverbiais, elas possuem 9 exemplos de orações subordinadas adverbiais, tá? Elas são 9 os exemplos. Aqui vamos ver as que indicam finalidade, tempo, conformidade, condição e proporção. Correto? Então, nós temos aqui a letra A. Vamos ver qual delas será aqui. O gene batizado de CAHB12 se expressa quando a planta do café era submetida à escassez de água. O gene batizado de CAHB12 se expressa quando, olha aqui a conjunção quando, e quando utilizamos essa conjunção, quando ela vai indicar tempo, correto? Então, vocês podem até grifar aqui a conjunção. Aqui nem todas elas vão aparecer com conjunção, porque vocês um dia vão estudar as orações reduzidas. Elas são reduzidas de verbos no infinitivo, gerúndio e particípio.
correto? Mas algumas delas aqui trarão as conjunções para vocês. E podem, se quiserem grifar, será essa conjunção aqui quando. A segunda oração, quanto mais seco ficava o ambiente, maior era a contribuição desse gene na adaptação da planta ao estresse hídrico. Quanto mais seco ficava o ambiente, maior era a contribuição. Quanto mais, maior. Quanto mais, mais. Aqui ela traz uma ideia de proporção, porque ela vai está acontecendo duas coisas ao mesmo tempo. Quanto mais seco ficava o ambiente, maior era a contribuição desse gene. Então, são duas ações ali acontecendo ao mesmo tempo, correto? Então, por isso aqui ela traz uma ideia de proporção. Letra E. Terceira oração, se as plantas do campo responderem como as de laboratório, chegarão rapidamente ao mercado. Aqui ela já inicia com uma oração subordinada. E aqui nós temos a conjunção se. Se as plantas do campo responderem como as de laboratório, chegarão rapidamente ao mercado. Essa conjunção, ela traz uma ideia de condição, certo? Então, ela será aqui a letra B. Podem grifar ali, se quiserem, a conjunção C. Vamos lá agora para a penúltima. Olhem bem, conforme alertam os cientistas, o impacto dos organismos transgênicos no meio ambiente ainda preocupa. Ela também está iniciando aqui com a oração subordinada e inicia com a conjunção conforme. Então aqui a gente não precisa nem pensar muito, né? Conforme vai dar ideia de conformidade, né? O nome da oração conformativa. Então, conforme alertam os cientistas, o impacto dos organismos transgênicos no meio ambiente ainda nos preocupa. Então, aqui é em conformidade com aquilo que foi dito pelos cientistas, correto? O impacto que acontecerá. Conformidade. Letra C. E a última aqui, testes ainda devem ser realizados para que não haja qualquer dúvida. Vou repetir, testes ainda devem ser realizados para que não haja qualquer dúvida sobre os resultados dos alimentos geneticamente modificados. Aqui nós temos a locução conjuntiva para que. Testes ainda devem ser realizados, a oração principal, e a segunda oração subordinada inicia com a conjunção, a locução conjuntiva para que. E aqui ela traz uma ideia de finalidade. Então, com que finalidade esses testes ainda serão realizados, né? Para que não haja qualquer dúvida sobre o resultado dos alimentos geneticamente modificados, certo? Então, ali nós temos a sequência B, E, D, C, A. Correto, gente? Agora vamos à questão número 6. Classifique as orações destacadas nos períodos a seguir, indicando C para a oração coordenada e S para a oração subordinada. Lembrando ali, as orações coordenadas são orações independentes, uma não precisa do significado da outra, já as orações subordinadas, elas são orações dependentes, uma depende do significado, uma completa o significado da outra, correto? Então vamos aqui, a primeira questão, a primeira oração é: essa expressão constitutiva foi induzida artificialmente e analisada pelos pesquisadores. Então, se você observar aqui, esse E, ele traz uma ideia de adição, ele está somando essa ideia com essa outra ideia. Então, aqui nós temos uma oração coordenada, certo? Esse E indica uma soma de ideias que é da adição, aditiva, né? Orações coordenadas aditivas. Então, letra C para coordenada. A letra B. Os resultados mostraram que o gene pode transmitir as características às futuras gerações. Como aqui não está explicando, aqui não está... Ela depende do significado dessa primeira oração, os resultados mostraram. Os resultados mostraram o quê?
certo? Aqui nós temos uma oração subordinada, que é um verbo transitivo direto. Então, temos aqui uma oração subordinada. Letra S. A letra C aqui, a equipe adianta que pretende testar em campo a resistência seca em plantas como soja, cana-de-açúcar e algodão. A equipe adianta o quê? Certo? Então, aqui também temos uma oração subordinada, letra S. Ela depende do significado, toda essa oração está completando o significado do verbo que tem nessa primeira oração. E a última oração aqui, além de a aplicação da técnica a apresentar dificuldades nessa espécie, a produção de sementes de café é mais demorada. Então, se você observar, lendo a primeira oração em relação à segunda oração, elas são independentes. Então, uma não precisa do significado da outra. Então, aqui nós temos uma oração coordenada, correto? Letra C, S, S, C. Certo, gente? Não sei se vocês estão conseguindo me entender ou se eu estou falando muito rápido também. Depois, no finalzinho, ali eu deixo esse momento para vocês perguntarem alguma coisa. Ok? Vamos lá agora para a próxima página, página 14. Já vamos ali para o recapitulando, que é o resumo do conteúdo que foi visto aqui nesse capítulo. Período composto por coordenação, período composto por subordinação, e aqui trazem as explicações de cada uma delas, tá? E algumas orações, elas podem vir intercaladas, tanto com coordenação e com subordinação, ok? Eu sei que eu não vou ter tanto tempo para corrigir todo esse exercício. Só vou ler novamente aqui essa parte que traz a explicação. Deixa eu ver quem são os alunos que estão presentes aqui. Ok. Eu acho que todos vocês estavam na aula anterior, né? Por coordenação é constituído por orações coordenadas, ou seja, são orações independentes que não funcionam como termos de outras orações. Classificam-se em sindéticas ligadas por conjunção e assindéticas que não são ligadas por conjunção e sim por vírgulas. E o período composto por subordinação contém uma ou mais orações subordinadas, ou seja, orações que funcionam como termos sintáticos de outra oração, a qual é denominada de principal. Aquelas duas últimas orações que nós vimos ali, elas funcionam como objeto direto do verbo da oração principal, certo? Aquela do último exercício ali que nós vimos. Então, são orações subordinadas. Lembrando ali que nós temos os 3 tipos, né, das orações subordinadas, são adjetivas, adverbiais e substantivas, correto? Eu acho que eu vou deixar para corrigir ali esse exercício na próxima aula, que eu tenho poucos minutos só e vou deixar esse tempo para vocês perguntarem, se vocês tiverem alguma dúvida em questão aos exercícios que nós corrigimos e se vocês querem fazer, talvez não tenham entendido e queiram perguntar alguma coisa. Ok, gente? Só um minutinho, por favor, que eu vou desbloquear o microfone de vocês. Ok, então, sexto ano, nós terminamos por aqui e até a próxima aula. Sexto ano não, né? Sétimo ano, gente, me perdoem. Ok, desculpem. Tchau, tchau, sétimo ano, até mais.